Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Valcilândia e hoje nós teremos aula de ciências sobre propriedades físicas da matéria. Vamos lá comigo? Vocês se lembram o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Por exemplo, nós temos aí no slide um copo com água. Será que essa água é matéria? Vamos pensar um pouco. Ela ocupa lugar no espaço? Ocupa, né? Ela está dentro desse copo, ela está ocupando o espaço de dentro desse copo. Então, já tem uma parte da matéria. E ela tem massa? Ela tem peso? Se a gente colocar esse copo numa balança, será que vai pesar? Sim. Então, a água, ela é uma matéria, porque ela ocupa um lugar no espaço e ela tem um determinado peso, ela tem massa. Quando a gente fala de massa, a gente está querendo falar também de peso, certo? E os balões? Será que os balões, o ar de dentro do balão, será que o ar de dentro do balão, ele é matéria? Vamos pensar, ele está dentro de um balão, então ele está ocupando um lugar no espaço, certo? E será que ele tem massa? Será que ele pesa? Se nós pegarmos dois balões e colocar um em cada ponta de um cabide e estourarmos um dele, o cabide vai descer, né? Com o que está cheio ainda. Então, isso significa que ele tem massa, né? O ar também possui massa, então ele é matéria, porque ele ocupa lugar no espaço, quando ele está num local, ele está ocupando um lugar e ele tem um peso, tem a massa. E você? Será que você é considerado matéria? Vamos pensar? Você ocupa um lugar no espaço, certo? Então, você tem uma parte da matéria. E peso? Com certeza, né? Todos nós temos um peso, temos uma massa. Então, nós também somos considerados matéria, né? Porque nós temos uma massa e também ocupamos um lugar no espaço. Agora, vamos pensar em outro exemplo. Essa imagem, ela está representando o som, tá? O som. O som, será que ele é matéria? Vamos pensar. Será que o som pesa? Ele tem um peso? Não, o som não tem um peso, né? Então, a gente já não considera ele a matéria. E será que ele ocupa um lugar no espaço? Também não. Então, o som, ele não é matéria, porque ele nem tem peso e nem ocupa um lugar no espaço, ok? Hoje, nós vamos falar sobre as propriedades da matéria, certo? As propriedades da matéria são as características físicas ou químicas que nela existem e servem para diferenciar os materiais. As propriedades podem ser classificadas de gerais e específicas, que por sua vez se dividem em químicas, físicas, organolépticas e funcionais. Hoje, nós iremos falar apenas das propriedades específicas e dentro da propriedade específica a gente vai ver só, por enquanto, a propriedade física, ok? Vamos falar só das físicas. Propriedades físicas da matéria. São aquelas que podem ser medidas ou observadas sem alterar a composição química da substância. Nós temos aí alguns exemplos de propriedades físicas da matéria. A gente tem o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, solubilidade, condutividade, magnetismo, maleabilidade, ductibilidade, dureza e viscosidade. Dentre essas propriedades, a gente vai ver nessa aula somente 4, ok? Vamos ver quais são as 4 que nós vamos estudar mais aprofundadamente. Vamos lá. Vamos estudar sobre a densidade da matéria, a solubilidade da matéria, a condutividade e o magnetismo, ok? Por enquanto, a gente vai falar só sobre esses 4. Vamos lá. Vamos começar com a densidade. A densidade é a relação da massa pelo volume. Como que é isso, professora?
A gente vai ver mais na frente um pouco como que ela ocorre, essa relação entre massa e volume. Lembrando que massa é peso e volume é espaço, tá ok? Solubilidade é a característica que os materiais têm de dissolver os outros, né? Um material dissolve outro material. Condutividade é a capacidade de permitir a passagem de eletricidade ou calor em um material, né? Um material condutivo é aquele que ele passa o calor ou a eletricidade. Temos também o magnetismo, que é a propriedade de atração ou repulsão de determinados metais ou ímãs. A maioria das pessoas já devem ter visto os ímãs, né? Quando a gente encosta um metal perto de um ímã e ele gruda, né? Ele se atrai. É a força do magnetismo. Agora vamos falar de cada um. Densidade, como eu falei para vocês, a densidade é a relação entre massa e volume, peso e lugar que ele ocupa. Massa e volume, ela faz parte da propriedade geral da matéria, tá? Elas duas fazem parte da propriedade geral da matéria. Nós temos aí uma fórmula, tá? Uma fórmula para calcular a densidade, que é usada para calcular a densidade. Densidade é igual a massa sobre o volume, dividido pelo volume, ok? Por isso que tá assim, o D, ele simboliza a densidade, o M simboliza a massa e o V simboliza o volume. Temos aí, quando a densidade ela é alta, nós temos a massa também alta. Se o volume é baixo, né? A densidade é alta, massa alta e o volume é baixo. Se o volume for alto, aí a densidade fica menor e a massa fica menor, ok? Vamos pensar juntos. O que será que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? Pensem aí, será que o quilo de ferro pesa mais do que o quilo de algodão? Quando eu era criança, meu avô sempre fazia essa pergunta e eu sempre dizia, é o ferro. Ferro sempre pesa mais que o algodão é leve. Mas não é. O quilo de algodão e o quilo de ferro, eles têm a mesma massa. Eles têm o mesmo peso. É 1 quilo, sempre 1 quilo. O que vai mudar é o volume. Para você ter 1 quilo de ferro, você precisa de pouco ferro. Agora, para você ter 1 quilo de algodão, você vai precisar de muito algodão. Então, ele vai ocupar um volume maior do que o do ferro, tá ok? Então, a gente fala que a densidade do ferro, ela é maior por conta disso, porque o volume que ele vai ocupar é bem menor. Não, já ao contrário do algodão, né? Que se a gente for pegar 1 quilo de algodão, a gente vai ter que ter muito algodão, então ele vai ocupar muito espaço, certo? Então, a densidade dele é menor. Ok? Então, agora você já sabe, quando perguntar o que pesa mais, 1 quilo de algodão, 1 quilo de ferro, você vai dizer a mesma coisa. Os dois pesam a mesma coisa. A diferença é que o ferro vai ocupar um menor espaço e o algodão vai ocupar um espaço maior. Ok? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar da solubilidade. A solubilidade é a quantidade máxima de um material que pode ser dissolvida em outro, em uma determinada temperatura, ou seja, a gente tem um material que é o soluto, que pode ser dissolvido em outro material, que é o solvente, né? E aí ele precisa também ter uma temperatura adequada para fazer o processo de dissolução, para dissolver, ok? Aí nós temos aí, soluto mais o solvente é igual a solução, né? Juntamos ali o soluto, colocamos dentro do solvente, vamos fazer um processo mexendo um pouco, aí a gente vai ter uma solução. Por exemplo, aí nós temos um punhadinho de açúcar, no caso ele tá coloridinho para a gente ver ele bem direitinho, né? E aí a gente coloca o soluto, o açúcar, dentro da água, que é o nosso solvente, e quando a gente mexe, a gente tem uma solução de água mais açúcar, ok? Então, na solubilidade tem sempre isso, tem que ter um soluto e um solvente para ter uma solução. Vamos para a condutividade. Condutividade é a capacidade de permitir passagem elétrica ou térmica em um material. Como que ocorre isso? Vamos falar primeiro da condutividade elétrica. Observe aí no slide.
nós temos uma lâmpada acesa e uma lâmpada desligada, certo? Acima das lâmpadas, nós temos duas pilhas, ok? Vocês observem que tem um fio ligado a... dois fios ligados à lâmpada, né? Um vai para cima e o outro vai... Dois fios ligados à lâmpada, um vai para cima e o outro vai por baixo. Bem aqui, embaixo, nós temos esse condutor, tá? Esse condutor. Observem que esse condutor, ele está, não está pegando na outra ponta do fio, ele está levantado, ok? Então, a lâmpada, por ele não estar fazendo essa condução, a lâmpada está apagada. A partir do momento que nós abaixamos esse condutor e fazemos a ligação nos fios, a lâmpada acende. Então, a gente chama de condutor. A facilidade que o material tem de conduzir energia elétrica, no caso, a condutividade elétrica, né? Depende desse material que vai conduzir a energia elétrica e fazer ela funcionar, ok? Agora, vamos falar da energia, da condutividade térmica. É a capacidade ou rapidez que um material tem de transferir energia na forma de calor. Por isso que a gente fala que é térmica, né? Que a gente está falando ali do calor. Na condutividade térmica, nós temos 3 tipos, que é a convecção, né? Que é o contato direto com o fogo, com o calor. Nós temos a condução, onde a gente usa um objeto que conduz aquela energia, aquele calor. E nós temos a irradiação, que é os raios do calor, né, a quintura, como a gente chama, chegando próximo do objeto. Agora vamos falar sobre o magnetismo. O magnetismo é a propriedade de atração ou repulsão de determinados metais e ímãs. Nós temos aí um exemplo de ímã. Nesse caso, esse ímã ele está atraindo a moeda, né? Ele está fazendo com que a moeda grude nele. Então, ele está fazendo a atração. Mas se você pegar 2 ímãs e colocar um próximo do outro, eles vão fazer a atividade de repulsão, eles vão se repelir. Eles não vão ficar juntinhos, eles vão fazer, vão se separar, vão querer... A gente faz força assim, ele fica assim, ó, querendo se separar. Ele não vai se juntar, ele não vai se atrair, ele vai se repelir. Vamos lá. Os materiais que são atraídos por um ímã são chamados de materiais magnéticos. Os ímãs são objetos feitos de material magnético que atraem alguns tipos de metais, como o ferro ou ligas metálicas, né? O ímã ele sempre vai atrair o ferro ou alguma coisa de metal. E quando a gente junta assim pertinho 2 ímãs, eles vão se repelir ao invés de se juntar, ok? E aí, nós ficaremos por aqui com mais essa aula, né? Espero vocês na próxima e acessem a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e às outras. Tchau, tchau!